com muito temor e tremor estou aqui diante de Deus, né, para passar para os meus irmãos. Muitos queriam que eu passasse, né, pessoalmente, mas eu pedi ao Senhor que fosse da vontade do Senhor para passar, né, quando o pastor ordenasse, né, diante da ordenança dele também, né. Então, meus irmãos, naquela noite, né, foi um culto abençoado aqui na igreja, um culto onde foi forte, né, e eu também naquele dia, no outro dia tinha um aniversário das crianças, né, que era a Maria e a Eloá, e eu fui para casa fazer alguns afazeres meus, fiquei impactada pelo culto que a gente presenciou aqui, e também fui fazer os meus afazeres, porque no outro dia eu ia ajudar as minhas irmãs lá no Canaã. Então eu fiquei fazendo alguns afazeres meus e fiquei escutando novamente o culto. E fiquei ali meditando, falando com o Senhor, né? E também meditando no que o pastor Flávio tinha falado, né? Que alguém ia ter uma experiência. Mas eu creio que, como eu, muitos, né? Às vezes não se acham capazes, né? De o Senhor, né? Prover uma experiência, né? Tão forte, né? Então eu fiquei ali no meu pensamento, né? Falando com o Senhor e meditando. E fui fazendo os meus serviços, escutando o culto mais uma vez. E depois dos meus afazeres fui orar, fui ler a palavra, né? Já era bem tarde. E aí eu disse, Senhor, eu quero dormir, né? Porque amanhã eu preciso levantar cedo. Mas algo eu sentia que me incomodava. Mas não sabia o que era, não sabia se era ansiedade por no outro dia eu estar, né? Indo lá para o Canaã, né? E fiquei naquela angústia assim, né? Eu orei, falei com o Senhor, pensei mais uma vez nas palavras do pastor Flávio, né? Na outra igreja eu sempre recebia revelação, né? Que eu teria experiências com Deus, né? Só que eu acho que a gente fica nervoso, né? Fica ansioso, né? Por ter experiências com Deus. Eu acho que cada um aqui pede as suas experiências com Deus, né? Experiências onde você vai relatar palavras verdadeiras que vêm do alto do céu, né? E aí, eu sei que eu orei e naquela hora eu orei, estava bem cansada, mas de repente me deu uma dor muito forte assim na nuca, no corpo, né? E eu pensei, meu Deus, eu tô tão ansiosa que eu tô até sentindo dor para dormir. E aí eu deitei e logo que eu deitei, eu já ouvi aquela voz estrondosa, assim, que veio do além, né? Que eu só fechei meus olhos e já Satanás gritou lá do além. E eu já caí de joelho lá no inferno, meus irmãos. Caí de joelho e fiquei olhando para aquele trono enorme, gigante, onde ele estava sentado. Tem pessoas que contam que tem lugares onde você anda e não tem fogo. Lá tudo queima, meus irmãos. Não tem lugar, não tem espaço onde não tem fogo. Aquele que pensa que vai chegar lá e vai ter lugar confortável, onde Satanás promete que lá terá trono de glória, é mentira. É mentira porque lá tudo queima, lá é fogo puro. E quando eu caí de joelho, eu escutei algumas coisas que ele começou a falar, que ele dizia... Vocês pensam que eu não vejo os olhares de vocês? Vocês pensam que eu não sei as intenções de vocês? E aí você vai me dizer, irmã Paula, mas ele não ouve o pensamento. Realmente ele não ouve, ele não sabe. Mas ele sabe interpretar as nossas atitudes, meus irmãos. Ele sabe como nós olhamos uns para os outros, muitas vezes com os olhos de julgamento, meus irmãos. Ele sabe todas as coisas e como tem um anjo escrevendo a nossa vida, assim também tem Satanás escrevendo tudo. E anotando todas as nossas atitudes dentro da igreja, fora da igreja, aonde nós estamos, aonde nós pisamos, aonde nós vamos, Ele está ali nos observando. Porque se nós achamos que de qualquer jeito nós vamos para o céu, não vamos. E naquele momento eu me lembrei que o pastor Flávio disse assim, mas Deus estará contigo. E eu me lembrei e clamei ao Senhor, caí de joelho ali, eu
estava já de joelho queimando, não sei se as minhas mãos queimavam de poder de Deus ou se era de fogo, porque eu não vou dizer para os meus irmãos que era poder de Deus, porque eu não me lembro, meus irmãos, mas eu sentia que os meus braços queimavam e eu levantei para os céus e eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. O pastor falou que se eu clamasse, tu me ajudaria, e assim eu fiz. E aí, logo em seguida, eu já acordei no meu quarto, eu voltei pro meu quarto, e aí eu peguei e fiquei ali parada, não conseguia me mexer, eu só conseguia olhar para o teto e para as paredes e dizia assim: meu Deus, eu tô no meu quarto, mas eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, eu não conseguia, parece que nem respirar, e só os olhos abertos, e eu dizia: Senhor, eu tô no meu quarto, aí me joguei da cama, porque eu não conseguia me mexer e caí de joelho, do mesmo jeito que eu caí lá no inferno, eu caí na minha cama ali, de joelho, e queria clamar ao Senhor, mas não conseguia. E aí eu peguei e tentei levantar: o Senhor, me ajuda, por favor, Senhor, me ajuda a me mexer. E fui ao banheiro, e cheguei lá no banheiro e fiquei olhando para tudo, para ver se realmente eu estava no meu quarto, na minha casa. E eu fiquei lá, fui no banheiro, voltei, não porque eu queria algo, mas porque eu queria me movimentar para ver se realmente eu estava na face da terra, porque eu não acreditava. E aí eu voltei pro meu quarto e caí de joelhos. E aí eu comecei a pedir perdão: Senhor, perdão. Só tinha perdão na minha boca, eu não conseguia falar mais nada. Eu só chorava. Foi muito breve, muito rápido, meus irmãos, mas eu me lembro que era 2:30, a hora que eu deitei. E quando eu me acordei, que eu consegui voltar ao normal, eu fui olhar no celular depois daquele momento. Já era 4:30, então eu não vou dizer para os meus irmãos que eu fiquei quanto tempo, que eu não me lembro. Mas eu me lembro que já era 4:30, e daí eu só chorava, e não conseguia parar de chorar, e não conseguia parar de pedir perdão. E o Senhor naquele momento falou comigo: minha filha, vocês acham que é de qualquer jeito que vocês vão subir? Não adianta estar na igreja de qualquer jeito, não adianta estar na igreja com vestido, com terno, não adianta estar aqui todos os dias, porque o Senhor conhece os nossos pensamentos, Ele sim sonda, Ele sim sabe o que nós pensamos, as nossas intenções como servos e servas de Deus. E Ele disse: eu te mostrei, porque não é de qualquer jeito que vai subir. E antes de vocês todos a palavra veio a mim, aquele conceito veio a mim, primeiramente a mim. E o Senhor disse: fala para os meus filhos que eu quero um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração aonde pede perdão aos irmãos, uns se perdoam, perdoem a si mesmo, peço perdão, se consertem, porque a roupa não vai levar ninguém para o céu, a placa também não leva um coração onde o Espírito sonda e vê a verdade, a sinceridade. Nós erramos, falhamos, porque somos pecadores, viemos do pecado, mas existe um Deus em nossas vidas, aonde Ele pede para que nós sejamos verdadeiros, sinceramente, uns com os outros, aonde a gente não pode guardar mágoa, ódio e raiva de forma alguma, aonde nós temos que olhar para os nossos próximos com sinceridade, verdade e temor, porque o Senhor é aquele que pode jogar a nossa alma lá no inferno. Ele é aquele que sonda aonde nós estamos, no nosso quarto, nossa casa, no nosso trabalho e até mesmo aqui dentro da igreja, principalmente aqui, aonde nós dobramos os nossos joelhos e falamos com Ele. Meus irmãos, não brinquem
aquele lugar é muito real. Ele é muito real e Satanás não tem misericórdia de nada. Assim o nosso Senhor tem misericórdia da nossa vida aqui hoje, aonde nós voltamos os nossos pensamentos e o nosso coração para Ele, Ele perdoa. Mas Satanás não perdoa. Quando tu chegar lá, Ele não vai ter misericórdia. E não vai adiantar nós se arrepender lá, meus irmãos. Peçam perdão, limpe as vestes, porque as vestes têm que estar alva, têm que estar branca, porque o Senhor pede que o nosso coração esteja limpo, limpo da maldade, limpo da falsidade, da mentira. O abraço tem que ser sincero, o perdão tem que ser sincero, porque de boca pra fora Ele não vai aceitar. E Ele falou: eu não aceito de qualquer jeito. Muitos já tiveram experiência com o Senhor Jesus e sabe que Ele é justo, é correto. Então, meus irmãos, eu fiquei ouvindo o Senhor me falou muitas coisas, mas eu não posso passar. Cada um examine a si mesmo, cada um olhe para dentro de si e se consertem. Peço que o Senhor mostre a falha onde está, porque eu desde aquele dia vivo me consertando e pedindo: Senhor, me conserta, por favor, me limpa, por favor, Jesus. Porque desde que eu aceitei o meu Senhor, eu peço que Ele me limpe cada vez mais, concede. E quando os irmãos vê falha, meus irmãos, com amor, a obediência ao Senhor Jesus e consideração de ir para o céu, consertem uns aos outros, ajudem, porque o ser humano, ele é falho, ele é orgulhoso, às vezes ele não sabe pedir perdão, às vezes ele não sabe reconhecer que ele está errado. Mas ajudem uns aos outros, se abracem e almejem aquele céu maravilhoso, porque o nosso Senhor é misericordioso. Ele está esperando cada um de nós lá. Mas nós temos falhas aqui, temos sim. Nenhum de nós é perfeito, porque se fôssemos perfeitos já estávamos no céu com nosso Senhor. E Ele traz esse alerta da última hora, meus irmãos, para que nós venhamos morar com Ele lá na glória, estar com Ele lá e abraçar cada um de vocês. Nos abraçarmos lá e festejarmos e nos alegrarmos, porque vencemos este mundo mau. O Senhor, para não ficar só nas minhas palavras, quando eu voltei, eu pedi ao Senhor uma palavra, e no momento eu não entendi, confesso aos irmãos, mas guardei essa palavra no meu coração e passei para alguns irmãos. Queria estar lendo no livro de Daniel. O Senhor me trouxe na hora, depois de eu muito chorar, Daniel, capítulo 6, Daniel, e versículo 10, bem conhecido, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Daniel, pois, quando soube que o escrito estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Até aqui, meus irmãos, amém, pode se sentar. E meus irmãos, eu li essa palavra muitas vezes e pedi ao Senhor que o Senhor desse o entendimento do que Ele queria ainda me dizer e nos dizer ainda mais. E no outro culto, o pastor Flávio falou aqui, e falou de Daniel, e falou uma palavra muito forte que confirmou. Daniel tinha fidelidade com Deus. Daniel orava e não somente buscava, mas ele entrou na cova dos leões porque ele tinha fidelidade com Deus. E nós temos que ter fidelidade com Deus. E o Senhor pede que nós tenhamos
fidelidade com Ele verdadeiramente. Quando nós buscarmos Ele, sejamos fiéis a Ele em tudo, em nosso coração, em nossa vida. Que nós venhamos buscar Ele mais e mais em nossas vidas. Que nós venhamos buscar a fidelidade que Daniel tinha com o Senhor Jesus. Porque para entrar na cova e sair de lá glorificando o nome do Senhor somente com fidelidade a Ele, meus irmãos. E foi isso que eu entendi que o Senhor quer falar. Fidelidade com o Senhor Jesus. Não busquem agradar homens e mulheres, mas sim ao nosso Senhor Jesus. Coloquem nos seus corações a fidelidade com o nosso Senhor em tudo que fizerem, em todos os passos, em todos os momentos, meus irmãos. Esta igreja é levantada na última hora, eu sei. Não estou aqui para engrandecer ninguém, mas nós sabemos que é uma igreja onde ainda prega a verdade, vive a verdade, está lutando para morar no céu. Então sejam fiéis, meus irmãos, porque Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir, nada mais do que isso. Irmã Paula, por que você está falando isso onde todos aqui servem a Deus? Porque como foi pregado hoje o ensino, o coração do homem é enganoso, o coração da mulher é enganoso, e muitas vezes quer fazer o ego subir, porque prega, porque expulsa. Mas o Senhor disse que Ele está sondando cada um aqui. Então sejam fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Tenham fidelidade com Ele, porque é Ele que vai nos arrebatar, é Ele que vai nos levar para o céu, meus irmãos. Confie no Senhor de todo o seu coração. Peçam perdão se tem algo a perdoar verdadeiramente, seja um vizinho, um amigo, um familiar, eu não sei. Mas peçam, se humilhem, porque aquele que se humilha, Deus exalta. Um coração quebrantado o Senhor visita. Não importa o pecado, não importa o que fez, o que deixou de fazer, mas o Senhor, Ele perdoa os nossos erros e falhas, sendo sincero. Então é essa palavra, é este meu testemunho que eu quero deixar. E agradecer a Deus por essa oportunidade. E agradecer ao pastor Flávio também. Glória a Deus. Amém.